Olá, bom dia. Às 4 horas da manhã, precisamente, estamos começando a gravação de mais um vídeo para a série Deus, o Demiurgo, Javé e Jesus. Já falamos bastante sobre o assunto, mas agora estamos nos detendo exatamente sobre Jesus. E é esse o assunto. Então fizemos o 4A, 4B e esse será o 4C sobre Jesus. Né? Então Deus foi o primeiro, foi o Javé, o Demiurgo foi o primeiro tema, depois Deus, o Aim foi o segundo, e agora Jesus. Jesus colocamos como de número 4, e estamos dividindo em 4A, 4B e esse será o 4C. Muito bem, isso é o que nós faremos nesse vídeo, então, estamos explorando, então, quem é Jesus, o que é Jesus, que relação ele tem com o Aim e que relação ele tem com o Demiurgo Javé. Aproveito para agradecer aqui aqueles que se engajaram na campanha dos alunos e que estão contribuindo cada vez mais. Eu estou encabulado porque eu estipulei uma quantia de 3 a 10 reais e eu não vou nem dizer, mas eu vou dizer sim. Há um contribuinte que deu 100 reais. Os dois primeiros deram, um deu 3 e outro deu 10. Aí eu estipulei essa quantia. E aí agora eu vi ontem na minha conta bancária que um deu 100 reais de contribuição e outro deu 700. Eu desconfio quem seja. O de 700 e o de 100, todos dois. Então aqui fica a minha gratidão, jamais esperava. Eu disse, o primeiro deu 3, o segundo deu 20. E aí vamos estipular entre 3 e 10. Contudo, os dois primeiros é 3 e 20, e os dois últimos 100 e 700. Já disse que eu tenho ideia de quem foram esses alunos que me brindaram com uma quantia tão vultuosa, né? Então parece que alguém está querendo me ajudar de fato. Desconfio que eu sei quem são vocês dois, viu? Então, pedir, evidentemente, que se inscrevam. A nossa quantidade de visualizações está enorme. Está quase 4.500 visualizações em 28 dias. Segundo o YouTube, eu terei que ter 1.000 visualizações em um ano e 1.000 inscritos. Eu estou com 4.500 visualizações em 28 dias, portanto, passando longe daquilo que é exigido pelo YouTube, mas não tem os 1.000 inscritos. Mas pouco a pouco já estamos nos 270 inscritos. A nossa ideia, portanto, é devagarzinho chegar até os 1.000. Bom, aqui feito agora o meu marketing, vamos ao nosso assunto. Eu vou tentar apresentar o assunto para vocês da maneira mais fácil possível. Olha, qual é essa maneira? A maneira é simples, né? Nós simbolizamos Deus desde o início pelo triângulo equilátero. E aí, com esse nome, ele se chama El, porque é a unidade. Uma palavra, El, para indicar a unidade, o triângulo equilátero, uma coisa. Mas ele tem 3 potências, né? Que é o Ain, o Sof e o Aor. E aí se torna Elohim. Quando eu uso a palavra El, então eu estou me referindo à unidade do triângulo equilátero, a primeira figura geométrica que aparece, já que o ponto e a linha não são figuras, né? São apenas concepções, vamos dizer assim, iniciais, incompletas. Então a figura mesmo é o plano, e o plano é o triângulo. Então é daí que nós partimos para o nosso conceito de Deus. Então, se eu chamo de El, eu estou considerando o triângulo equilátero completo. E se eu chamo de Elohim, muita gente pergunta isso, eu estou considerando as 3 potências, o Ain, que é a base, o Sof, que é uma lateral, e o Aor. Está explicado então por que El e por que Elohim, né? Não é porque são deuses, é porque são as potências de um só Deus, tá? Então, essa pergunta vem sempre, 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 sempre. Por que Elohim? São deuses? Não, não são deuses. São as potências de um Deus. Esse Deus visto como unidade, então é El.
e esse Deus visto como as suas potências, pluralidade, é Elohim. Então, na Cabala, o Ein Sof é Or, mas nós estamos usando como inteligência, vontade e memória. Memória seria a base, inteligência um lado e vontade outro lado. Isso seria o Ein Sof é Or, inteligência, vontade e memória, El, ou Elohim, Deus. Bem, acontece que esse Deus se manifesta fazendo um ser muito semelhante a ele. Vamos ver se eu encontro aqui a figura. Ele projeta um ser semelhante a ele. Vamos aqui, eu tenho a figura onde há essa projeção. Vamos ver se eu encontro. Vamos ver se eu encontro. Então, ele projeta um ser semelhante a ele. Está aqui. Só que esse ser semelhante a ele é diferente, porque enquanto que ele está de cabeça para cima, é aquele mesmo triângulo, esse ser está de cabeça para baixo. Ou seja, é criado, não é, portanto, completamente igual. Veja, a forma é igual, é um triângulo equilátero. Contudo, aqui nós temos um triângulo equilátero de cabeça para cima. Isso aqui é uma figura representativa, para que vocês tenham uma noção. O símbolo é representativo do conceito. Então, isso quer dizer que ele é incriado, onisciente, onipotente, equilibrado, harmonia, equilíbrio, proporção. E aqui nós temos um triângulo de cabeça para baixo, que seria Reshit, ou seja, a sua criação. Então, esse Deus, por um transbordamento de bondade, cria um ser. Esse ser, segundo os rabinos judeus, é chamado de Reshit, que foi traduzido por palavra, mas não seria bem isto. A tradução seria informação, ou seja, Deus é informação, o triângulo equilátero de cabeça para cima, e Reshit é informação. Mas acontece que Reshit, como informação, ele poderia, então, tomar assim a forma que ele quisesse. Ele poderia, então, virar de cabeça para cima e se tornar igual a Deus. Ele poderia criar dentro de si um quadrado. Ele fez isto, ele se tornou igual a Deus. Como? Esvaziando-se. E quando ele se esvaziou e desistiu de todo ato de vontade, de liberdade, de querer, então automaticamente não teve outro jeito a não ser ele se tornar o triângulo equilátero de cabeça para cima, e aí ele cria dentro dele um outro ser, né, com a permissão de Reshit. Então ele passa a ser homoousios, ou homoousios, alguns dizem homoousios, né, da natureza igual, outros dizem homoiousios, da essência igual. De qualquer forma, ele se torna, de divino, ele se torna Deus. Essa é a noção da gnosiologia. E aí, obedecendo à onisciência e à presciência de El, ele cria dentro de si um ser. Esse ser aqui já é diferente dele, é um quadrado, representado por um quadrado. Portanto, já tem algo de densidade. Obedecendo a uma lei, aqui o que é absolutamente sutil, vai produzir um ser que é o demiurgo Javé. O demiurgo Javé é representado por um quadrado, e aqui nesse quadrado vai acontecer algo. Javé vai criar um ser semelhante a si, no Gênesis 2, que ele chama de Adam, que é a sua imagem e semelhança. Portanto, seria um quadrado, né, tendo inteligência, vontade, memória e liberdade. Uma coisa a mais que, digamos assim, nem Deus tem, nem Jesus ou Reshit tem. Então, liberdade. Deus não tem liberdade porque a liberdade dele seria, como ele é, se ele exercesse a liberdade, ele se movimentaria para o não é, e aí ele deixaria de existir. Então, se Deus tiver exercer, ele tem, em potência, mas ele não torna isso a existência. Porque, sendo perfeito, se ele se move, ou seja, se ele usa a liberdade, que é movimento, para mais, ele seria impossível, porque ele já é perfeito, então não pode ser mais. E se ele usa para menos,
então ele seria o não ser. Do ser ele passaria a não ser. Não pode ser um movimento, portanto, para mais, porque ele já é perfeito, sabedoria, poder e bondade. Então, para mais ele não pode se movimentar. Logo, para menos ele poderia. Mas aí o ser se tornaria não ser. E ele deixaria de ser Deus. Então, viram? Ele não tem aquilo que nós temos, a liberdade. E aí, aqui, ele criou o Ain, o Reshit, que se torna de uma figura semelhante a ele. Mas nós acabamos de mostrar a vocês. Será que eu encontro de novo? Mas que essa figura é criada inicialmente invertida. Está aqui. Essa figura é criada inicialmente invertida, ou seja, dando a entender que é a imagem dele, ó, é a imagem, porque a única diferença é que ele está de cabeça para cima e Reshit de cabeça para baixo. Então é a imagem. Mas acontece que como essa imagem de El, que é Reshit, aqui é Reshit e aqui é El. El, então, é representado pelo triângulo equilátero de cabeça para cima, como nós mostramos no livro aqui, Deus. E ele, quando cria Reshit, ele cria Reshit de cabeça para baixo. Essa é uma maneira geométrica, metodológica, de mostrar, através de um símbolo, que El é perfeito, perfeitíssimo, incriado, onisciente, presciente, onipotente, e é livre, mas ele não usa essa liberdade, porque seria se autodestruir. E aí ele cria Reshit, que seria semelhante a ele. Só que Reshit é livre, então, além de ter inteligência, vontade e memória, tem sensibilidade e, portanto, tem liberdade. E aí, mas Reshit não usa essa liberdade. E por não usar essa liberdade, ele termina se assemelhando totalmente a El. Se juntar essas duas imagens, nós vamos ter, tomara que eu encontre, nós vamos ter uma terceira imagem, que seria, agora talvez não encontre ela, mas seria a figura do losango, que seria a combinação de El com Reshit. Então vamos ver em qual dos dois cadernos ela está. Não é nesse, então, temos dois cadernos, mas não é nesse. Então deve ser no outro. Então, quando El cria Reshit, cria sua imagem e semelhança mais de cabeça para baixo. Então, aquilo que era assim, cria um ser que, por ser criado, é assim. Essa é a diferença que nós usamos simbolicamente para dizer que esse é criado e esse é incriado. Tá? Só isso, é um símbolo. E aí, quando Reshit, que é criado, se esvazia e não exerce o seu poder de liberdade, automaticamente ele se torna igual a El. Ou seja, a figura resultante, mal e porcamente desenhada aqui por mim, em algum lugar, está aqui. Então, é a figura de um losango. Ou seja, El está aqui em cima como um triângulo equilátero de cabeça para cima, e Reshit está como um triângulo equilátero de cabeça para baixo, mas na medida em que Reshit não usa a sua vontade, não usa a sua liberdade, se esvazia, automaticamente ele se une a El. Então os dois se tornam um, e isso é representado pela figura do losango. Aqui está, portanto, tanto o triângulo de cabeça para cima, El, quanto o Reshit, o triângulo de cabeça para baixo. Juntando os dois, nós temos, é só para o triângulo de cabeça para cima, é El, o Deus incriado, onipotente, onisciente, onipresente, presciente, e Reshit seria representado. Gente, eu estou mostrando símbolos de cabeça para baixo. Como Reshit não usa nada de si, se esvazia, ou seja, o amor dele por El é de tal modo que ele se esvazia e deixa que El o preencha. Então, El, ao preencher Reshit, então forma essa figura, uma unidade. Quer dizer, Reshit estaria de cabeça para baixo,
mas ele se identifica com El de cabeça para cima. Essa figura, o losango, é usada pelos martinistas e está no meu anel de SII martinista, ou seja, de livre iniciador. Esqueci agora, vamos lá, sempre eu esqueço, eu devia ter anotado, né? Então, assim, identificamos a Reshit, que é dado por Meir Metzila Malamed, como sendo a palavra. Mas seria uma informação já modificada, seria uma informação. Verbo, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio Deus criou o céu e a terra, nada, nem princípio, nem verbo, nem palavra. Ele é informação. Só que ele é a réplica perfeita da informação original, que ele chama o Pai, quando está na forma de Jesus. Mas aqui não vamos ainda introduzir Jesus. Então, Reshit, criado por El, a sua imagem e semelhança, esvazia-se a si mesmo e El o preenche. E ao preenchê-lo, se tornam os dois uma só figura. Então, ao invés do triângulo equilátero, de cabeça para cima, e do triângulo equilátero de cabeça para baixo, nós passamos a ter a imagem do losango. O triângulo de cabeça para cima, se vou repetir, é El, em sua acepção de unidade, El, e na sua acepção de pluralidade, inteligência, vontade e memória, sabedoria, poder e bondade, luz, vida e amor, e vai por aí. Então, aí, ele, quando cria Reshit, ele cria, essa é a figura que significa que ele criou, é uma criação. Mas Reshit se esvazia, e ao se esvaziar, se unifica com El, que El o preenche completamente. Então passa a ser unidade. Ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Isso já falando agora de Jesus. Então é essa a figura, repetida aqui, né, que nós consideramos, nós católicos, na nossa gnosiologia, consideramos Iod, Re, Shin, Val, Re. I, E, Shu, A. Essa pronúncia não é correta, mas é Yeshu. Mas vamos considerá-la, porque aí há outros motivos que nos permitirão fazer isso. Entenderam? Então, perfeita imagem do Pai, reflexo exato da sua substância. Então, ao perceber que ele é o reflexo perfeito de si e imagem exata da sua substância, El, então, faz com que uma das suas potências, que é o Logos, o Sof, a Sofia Perennis, então, assume Reshit. E aí ele toma essa forma. Ele passa a ser, ao mesmo tempo, igual, idêntico a El, ou a Elohim. Então, há uma identidade perfeita e eles se tornam um só. Aí nós temos a questão debatida no Concílio de Nicéia, se ele é homoousios, da mesma natureza, ou homoiousios, da mesma essência. É muito diferente essas duas palavras, se nós formos explorar, mas não é o nosso caso agora. O que importa é que Reshit se torna, por vontade própria, por não exercer sua vontade, por abandonar a liberdade, por ceder à sua liberdade, por esvaziar-se de si e receber plenamente o Logos, portanto, o Sof, a Sofia, a Santa Sofia, sabedoria, Sof em Cabala, né, que quer dizer inteligência, Sofia, Sophos em grego, é a mesma coisa. Então a Sofia se une a Reshit e Reshit passa a ser filho da Sofia, passa a ser unidos a ela. Então a Sofia passa a ser a mãe de Reshit, vamos dizer assim, e os dois, mãe e filho, ficam absolutamente unidos. Ora, unido a Sofia, e como a Sofia é uma potência de El, automaticamente ele tem acesso ao El completamente, a Elohim. Então, aí, se uma das partes, parte é uma palavra que não se deveria usar, mas se uma das potências de El está unida a Reshit, automaticamente ele está unido a todas as três. Logo, dizemos que ele é Deus por causa disso.
né? Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro, gerado, não feito da mesma substância ou da mesma essência do Pai. Então, aí isso vai tornar Jesus a noção de que nós católicos, a gnosiologia, chama de Deus. Jesus Cristo é Deus. Então ele é Cristo e é Deus. Mas por que Cristo? Como é que surge a ideia do Cristo? A ideia do Cristo surge porque, como nós mostramos ali, Elohim, então, faz com que Reshit, que inicialmente é criado de cabeça para baixo, para simbolizar que a cópia é a semelhança se torna igual, porque ele, ao se esvaziar, se une ao Logos, portanto, ao Sophos, à Sofia, à inteligência. E aí passa a ser aquele losango, né? E aí o pai, ou seja, agora já como losango, já como o triângulo equilátero, né? Já como o triângulo equilátero, ele passa a ter a possibilidade de criar como o pai o criou. E aí ele pode criar obedecendo à determinação do pai, ele pode criar outro igual a si e ele pode criar outro diferente de si. Se ele criar outro igual a si, seria impossível, porque ele assume a perfeição criada. Então, enquanto que El assume a perfeição incriada, Reshit assume a perfeição criada. Logo, ele não pode criar outro igual a si. Ele tem esse limite. Logo, ele cria um outro ser, que seria Yahvé. Yahvé no original é Ivé, ou seja, Reshit é representado como o triângulo equilátero, agora aqui homoiousios, da mesma essência ou substância do Pai, mas ele, não podendo criar outro igual, porque essa limitação lhe é imposta, né? Ele é a única criatura, é primogênito e unigênito, é a mais perfeita ideia do Pai, então ele cria o demiurgo Javé, representado aqui pelo quadrado dentro dele. E esse quadrado, Javé, ele tem uma característica, porque quando ele é criado, no primeiro dia da criação, Reshit diz, e aí Aor, haja luz, e houve luz. Só que ao acender a luz, se projeta a sombra. Já mostrei aqui para vocês que se eu pegar um livro e colocar outro livro numa posição semelhante, então o que vai acontecer é que entre a luz e o livro que eu coloquei aqui, se eu projetar outro livro, vai criar uma sombra. É impossível acender uma luz sem projetar a sombra. Mas essa sombra é um terço, vamos dizer assim, de Javé. Então, Javé é criado com uma coisa que Reshit não tem. É pura luz, o Ain quer dizer nada, nada do que você possa imaginar, mas é amor. O Sof é sabedoria e o Aor é luz. De qualquer maneira, os três são luz, vida e amor. Então, do mesmo jeito, o Reshit é luz, vida e amor. Mas quando eles criam a Javé, o demiurgo Javé, então Reshit não pode criá-lo à sua imagem e semelhança, não pode, porque ele é a ideia perfeita, a informação perfeita, e Javé não pode ser igual a ele, portanto, não pode ser informação perfeita, porque só há uma informação perfeita. Então não pode haver duas, porque se houver duas informações perfeitas, então seria, vamos dizer assim, mesmo que haver dois infinitos. Não é possível haver dois infinitos, porque o limite do infinito não existe. E então, se houvesse uma continuidade do infinito que parasse para haver outro infinito, isso seria absurdo. Entenderam? Então, como o Reshit é infinito, então ele não tem fim. Ora, não tendo fim, ele não tem um limite, um ponto de parada onde ele possa criar Javé. Porque aí Javé começaria onde Reshit pararia. Só que Reshit não para, ele é infinito, ele cria dentro de si. Então ele não pode criar um outro igual,
que seja a continuidade dele. Então ele faz o quê? Cria dentro dele aquela imagem que nós mostramos a vocês, né? Então Javé, assim, é criado como um quadrado dentro de Reshit. Já mostramos a figura. Então, para significar que ele é diferente. Mas, na verdade, aqui está o que é que acontece. Então, Reshit está aqui como criador de Javé. Lá nós colocamos Reshit como sendo criador de Javé, mas Javé como um quadrado, porque ele não pode ter a mesma forma de Reshit, porque senão seria outro ser perfeito. Ora, o ser perfeito é infinito, então dois infinitos são impossíveis. Logicamente, Reshit só pode criar Javé, não pode criar Javé como ele foi criado, porque ele é a única ideia perfeita, totalmente perfeita, e aí, para criar Javé, ele terá que fazer Javé quadrado dentro de si. Aqui está, portanto, Reshit e o Elohim, e aqui está Reshit com Javé dentro de si. Portanto, Javé não pode ser um triângulo equilátero, porque seriam dois infinitos, e a palavra infinito supõe que não tem fim. E então, para ele criar Javé como sendo a continuidade dele, igual a ele, tal como a Ein Sof fez ele, é impossível, já que o infinito supõe que não tem fim, ele teria que criar Javé em continuidade a ele. E aí, como ele é infinito, não tem o lugar onde ele termina e começa Javé. Então, a figura que representa isto, simbolicamente, seria esta. Então, Reshit cria dentro de si Javé, que aí tem algo de material já é denso, enquanto o Ein Sof é sutilíssimo, enquanto Reshit é muitíssimo sutil. A diferença é que um é criador incriado e o outro é criador criado. Então, Reshit, criador criado, cria dentro de si Javé, representado aqui por um quadrado, que já é o símbolo da manifestação. Ora, Javé tem uma lei. Essa lei se chama Lei dos Quatro Estágios. E aí, essa Lei dos Quatro Estágios está aqui muito bem formulada por um dos cabalistas que nós utilizamos, e essa lei dos quatro estágios, então, seria o seguinte, olha, é bem simples, viu? Acho que a noção vocês vão entender. Então, aqui está Javé representado pela árvore da vida, e o primeiro estágio é chamado de Azilut, Olam Azilut, que é a informação que Javé recebe de Reshit. Então, Deus é informação, né? Portanto, o Elohim é informação, uma informação perfeita, absolutamente de uma perfeição inimaginável. E Reshit é tão perfeito quanto Deus, apenas com a diferença que Deus é incriado e Reshit é criado. Mas, portanto, é uma informação perfeita. Então, conhecendo Reshit, conheceríamos a Ein Sof, conheceríamos Deus. É esse o mistério do Cristo. Noverimé, noverinté. Se eu te conhecer, me conhecerei. Então, a lei dos quatro estágios em Javé, que é aquela criatura aqui representada por outra figura geométrica, a árvore da vida. Então, a primeira parte dele, a cabeça, é chamada de mundo de Azilut, Olam de Azilut. Aqui ele recebe a informação de Reshit perfeitamente como está. Essa informação se desdobra no movimento, que é um sopro, é o Ruach HaKadosh, Ruach HaKadosh. O sopro divino, então, faz com que as energias primordiais sejam transformadas de informação para informação. E a informação, então, vai dar a formação. Essa é a lei dos três estágios. Só havia isto. Isso aqui é acrescentado depois. Vamos mostrar uma figura para ilustrar isso aqui. Então, Javé, na sua acepção original, não é aquilo. Portanto, aqui significa o espírito que cria Javé, mas aqui já há a criação dos quatro estágios. Não é essa a realidade inicial. A realidade inicial é os três estágios, ou seja, Javé só tem três estágios representados por três triângulos.
E esses três triângulos seriam, aqui está, né, o triângulo superno, que é justamente o Olam Aziluth, o segundo, o triângulo ético, que é o Olam Beriá ou Briá, e o terceiro, que é o triângulo da personalidade astral, que é o Olam Yetzirah. Então, Javé é apenas só esses três estágios. Ele não é nada mais disso. Se quisermos uma informação ainda mais simbólica, então nós vamos a outra, a outra figura que vai mostrar, né, a lei dos três estágios. E essa lei dos três estágios, que é justamente o que caracteriza Javé, são três triângulos, mais três triângulos que são o Olam Aziluth, o Olam de Beriá ou Briá e Olam de Asiá. Desculpa, Olam de Aziluth, Olam de Beriá e Olam de Yetzirah, que equivale a Neshama, primeira fase, Ruá, segunda fase, e Nefesh, terceira fase. Então aqui todos são potências que concedem vida, luz e amor. Aqui está em três figuras. Então são três triângulos. Aqui está a informação tal como ele recebe de Reshit. Aqui está a informação já modificada por ele. E aqui está a informação que ele cria. Ele recebe a informação perfeita de Reshit, que é a informação perfeita de El, e ele já transforma essa informação em informação, ou seja, o Neshama se transforma em Ruá. Portanto, a informação perfeita, Neshama, se transforma em informação, Ruá. E essa informação se transforma em Nefesh. Então são três estágios, só há esses. Mas nós vamos ver na árvore que há 4 estágios. Esses 4 estágios, demonstrados aqui na figura que eu já tinha mostrado para vocês antes, e agora vou procurar aqui, não vai ser difícil. Então, os 3 triângulos então, são transformados agora em 4. Aqui já surge, portanto, um mundo a mais. Ou seja, Javé seria apenas o Olam de Aziluth, criado pelo Espírito, Ruach HaKadosh, seria o Olam de Aziluth, Olam de Beriá ou Briá e Olam de Yetzirah. Mas aqui acontece um fenômeno, porque a luz projeta a sombra, e essa sombra está aqui no Olam de Yetzirah. E aí Javé cria um ser igual a si, semelhante a si, que se chama Adam Kadmon. E o Adam Kadmon tem liberdade, como Yeshu, ou seja, como Reshit também tinha liberdade. Só que o Adam Kadmon usa a sua liberdade. E a liberdade seria escolher entre luz e sombra. Já que no primeiro dia, quando Javé foi criado, Deus disse, faça-se a luz, fiat lux, e aí a or. E aí a luz projetou a sombra. Só que são 71% de luz e 29% de sombra. Ou seja, a capacidade da luz dominar a sombra é total. Então, no Olam Yetzirah, que é o terceiro plano de Javé, então há um equilíbrio perfeito e um domínio perfeito. Há, portanto, ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição no Olam Yetzirah, porque a informação primordial, transformada em informação, quando chega à formação, então ele forma o Gan Eden, o paraíso, que é perfeito. Por que é perfeito? Porque só tem 29% de sombra e 71% de luz. E aí, com esse 71% de luz, ele domina completamente, equilibra completamente a beleza, né, a harmonia e a proporção. Acontece que o Adam Kadmon, criado por ele, não vai conseguir fazer isso. Vai fazer uma escolha errada. Em vez de escolher a luz, vai escolher a sombra. E ao escolher a sombra, Javé fecha esse universo
e cria um outro universo, chamado Olam Yasiá, e manda para este universo o Adam, que não é mais Cadmo. Ele diz: se tu não és mais igual a mim, não podes mais viver no meu mundo. E então o Adam Cadmo então é precipitado em um mundo criado por Javé, que é o mundo adâmico, como Adão Belial. E aí a nossa história seria neste universo. Este é o nosso universo. Nós estamos nele, criado por Yahvé. Estou assim mostrando o máximo que eu posso. Não posso ir adiante porque já são 35 minutos. Então teremos que encerrar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Então a lei dos 4 estágios agora está completa. Agora nós mostramos a vocês que realmente a figura de Javé, que inicialmente eram 3 estágios, né? Informação, informação e formação. Agora vai ter o mundo da forma, o 4º mundo, que é o mundo do Adam Belial, né? Se o Adam Belial não tivesse feito uma escolha errada, então ele continuaria morando no mundo de Yetzirah, que seria Neshama, Ruá e Nefesh. Ele transitaria nesses mundos e seria a cópia de Javé, Adam Cadmon. Mas ele comete um erro, ele faz uma escolha errada, ele escolhe a sombra em vez da luz. E isso é culpado, porque ele tinha 79% de luz e 71% e 29% de sombra. Então ele tinha todo o poder de continuar na luz. E ele aí abandona a luz, e nós vamos explicar no próximo vídeo por quê, e aí ele se projeta dentro da sombra. Ao fazer isso, ele cria a lei dos 4 estágios, que aí seria 4 mundos diferentes. Nós já mostramos aqui, vamos repetir. Esses 4 mundos são chamados então de Olam também, mas surge o 4º mundo, então vai ser o Olam de Asiá. Então, estou demorando a encontrar a figura. Já encontrei uma, essa daqui. Já seria suficiente. Já mostra que aqui nós temos 4 mundos, tá vendo? Ó? Você percebe que nós temos 4 círculos, em preto e branco, mas somando dá 4. Mas eu queria encontrar isso aqui em 4 triângulos, porque seria a forma que nós apresentamos. Geralmente a Cabala apresenta a lei dos 4 estágios em forma triangular. Então, não estou encontrando, mas o fato é que a lei dos 4 estágios, então, agora vai valer, porque antes só era a lei dos 3 estágios, tá vendo? Mas aí, aqui está, eu vou ter que passar um pouquinho, me desculpem, mas aí, ó, aqui estamos Javé de um lado e Adam Cadmon de outro, são perfeitamente iguais, mas até aqui. E aí, no mundo final de Asiá, não existia, só existia o mundo de Azilut, o mundo de Berial, Briá, e o mundo de Yetzirah. E então, como o Adam Cadmon comete um erro, uma escolha errada, então cria-se o mundo de Asiá. Assim, Javé fecha o mundo de Yetzirah e cria o mundo de Asiá, Olam Asiá, para o qual o Adam Belial, portanto, deixou de ser igual a Javé, não merece mais viver nesse mundo, que era pura, vamos dizer assim, essência. Então, não tinha corpo, não tinha matéria, ele passa a ter matéria. Esse é o mundo material, o universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro que nós vivemos. Aqui agora nós temos a lei dos 4 estágios, também mostrada maravilhosamente aqui e pelo mesmo autor. Então, fica assim, ó. Então, havia Azilut, a cabeça de Javé, pura luz, que é informação, que aqui é informação, informação, informação. E aqui é formação. Só havia até aqui. Então, quando o Adam Cadmon se torna desigual, Javé diz: você não pode mais morar no meu mundo. E cria um 3º mundo chamado Olam Yasiá, que é o nosso universo. Aí surge a lei dos 4 estágios, dos 4 mundos. Pronto.
paramos aqui aos 40 minutos. Desculpem ter excedido o tempo, mas não poderia parar sem fazer esse aclaramento. E termina então, o livro é o Tarô Cabalístico do Wang, e muito obrigado, espero que eu tenha sido suficientemente claro, e até o próximo.